Bom dia a todos, bem-vindos novamente. Espero que não estejam com dor de barriga por conta dos chocolates de ontem. Vamos comendo todos com parcimônia, não é? O chocolate está muito caro, então vamos comendo aos pouquinhos para economizar o chocolate, porque tá caro, gente. Puxa vida. Hoje eu vou falar um pouco mais e terminar de falar sobre o Descartes. Semana passada eu tentei mostrar para vocês as razões que levam o René Descartes a ser considerado o pai da filosofia moderna. Ele faz um giro filosófico, como a gente costuma dizer na área. Ele muda a pergunta principal da filosofia, que até a época dele, a pergunta que os filósofos se faziam, dentre tantas, né? Mas a principal pergunta era o que é a verdade e como a gente faz para distinguir o que é o verdadeiro do falso, o real do aparente. E o Descartes ele fala que antes de se perguntar pelo o que é a verdade, a gente precisa se perguntar sobre como chegar até a verdade. Porque em toda a história da filosofia, sempre tem uns carinhas chamados de céticos que afirmam a impossibilidade de se chegar à verdade, de se conhecê-la. Não sei se vocês lembram, quando a gente viu os sofistas no primeiro ano, dentre os sofistas tinha aquela corrente chamada de ceticismo, né? E os ceticistas, eles afirmam que não é possível saber a verdade. A nossa mente não tem condição de conhecer a verdade. Então, o Descartes, ele não é um cético, ele defende, né, que a verdade é possível de ser conhecida. No entanto, é preciso estabelecer como é que se chega até ela. E aí, então, o Descartes, ele inaugura o que a gente chama de epistemologia, ou a pergunta sobre o conhecimento, né? Episteme é conhecimento. Como é possível o conhecimento? E aí o René Descartes, ele elabora um método que, segundo ele, se seguido, é possível conhecer a verdade. E aí eu comentei um pouquinho no livro dele, chamado O Discurso do Método, que é onde ele descreve um pouco o método que ele elaborou e dentre tem 4 regras, né, no método dele, e a principal regra de todas, que é a primeira, é a regra de não aceitar como verdade aquilo que pode ser duvidoso. Não aceitar imediatamente como verdade, né? Não é que vai considerar falso ou errado o que é possível ter dúvidas. Não é isso, ele não afirma a falsidade. Ele apenas diz que um conhecimento que nos parece duvidoso, ou que um conhecimento sobre o qual é possível ter alguma dúvida, de princípio a gente não pode considerar ele como sendo a verdade ou a base da verdade. E aí eu usei o exemplo semana passada,
que é o exemplo da filosofia medieval, onde os filósofos eles baseavam o conhecimento da verdade na ideia de Deus. Porém, a ideia de Deus é uma ideia que é possível ser duvidada, né? A gente pode duvidar da ideia de Deus. Veja, eu não estou dizendo que ele não existe, tá? Não é isso. Estou dizendo que a ideia de Deus, a gente pode questionar essa ideia. Se existe mesmo um Deus, existindo um Deus, qual Deus é o verdadeiro, né? Ou quais deuses são verdadeiros, enfim. Então, o Descartes diria que afirmar a verdade ou afirmar a realidade baseada na ideia de Deus não nos traz um conhecimento seguro, porque a gente pode duvidar dessa base, né? Como é que eu vou poder sustentar a verdade se a própria base, o próprio fundamento dela é um fundamento duvidoso? Vou até que usar, né, uma metáfora que tem na Bíblia, né, que é aquela quando Jesus fala assim que tem um construtor, dois construtores, né, enfim, que um constrói a casa sobre a rocha e o outro constrói a casa sobre a areia. E aí vem a tempestade e a casa sobre a rocha fica firme e a casa sobre a areia ela quebra, né? Desmonta, desaba. Então é mais ou menos isso que o Descartes está falando também em relação à verdade. É preciso que se fundamente a verdade em algo sólido. E nas palavras do Descartes é algo que não é possível ser duvidado. E aí para o Descartes vale qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Não precisa ser uma dúvida assim super elaborada, maravilhosa. Não. A dúvida mais boba que você tiver já serve como um critério para saber se essa ideia ela é uma verdade absoluta ou não. Então aí a gente chama de dúvida metódica, né? O Descartes ele usa a dúvida como método, tá? Diferente dos céticos, onde a dúvida é a conclusão. O cético ele pensa, pensa, pensa e no final fica com dúvida ainda. O que sobra de tanto pensamento é a dúvida. Para o Descartes não, para o Descartes a dúvida é uma ferramenta que ajuda a separar o que é uma verdade evidente assim, uma verdade que não tenha dúvida alguma, né, de conhecimentos, então, duvidosos, né? Redundante, mas é isso. Deu para pegar essa ideia? Deu para entender esse primeiro momento do Descartes? Entendido isso, eu vou tomar um silêncio de vocês como sendo um sim. Beleza. Okay. Bom, hoje eu vou falar então de um outro livro do Descartes, que esse assim é a principal obra dele, a principal obra filosófica, né? Já que o Descartes também ele era matemático e tem livros de geometria, né? Ele era formado em direito também. Ih, caiu uma formiga no meu café. Eita. Bom, falo de um livro chamado Meditações Metafísicas. Que nome bonito, né? Nesse livro é onde o Descartes ele aplica, digamos, o seu método e ele encontra uma verdade inquestionável, né? A primeira verdade de todas, e é uma verdade
sobre a qual não é possível ter dúvida alguma. Então eu vou falar um pouquinho desse livro, né? E de como funciona o pensamento cartesiano. Então, nesse livro, o Descartes ele vai primeiro colocar à prova todas as ideias que as pessoas consideram como verdadeiras e as ciências também, né, nas quais essas ideias são fundamentadas, para testar se são verdadeiras ou não, a princípio. E aí, depois de excluir várias dessas ideias, o Descartes ele então chega a uma verdade absoluta, e a partir dessa verdade ele deduz outras verdades. Então esse é o modo que o Descartes vai trabalhar. Ele primeiro coloca tudo em dúvida até chegar a uma verdade, e depois dessa verdade ele vai demonstrar que tudo aquilo que ele tinha dúvidas é verdade também. É verdade porque é baseado na primeira verdade, que é absoluta. É assim que vai funcionar. Então, no primeiro objeto de reflexão do Descartes, eu vou deixar todos esses argumentos na plataforma para vocês lerem, tá? Pra vocês verem. Então, o primeiro ponto de reflexão do Descartes é a reflexão sobre o conhecimento que é vindo a partir dos sentidos. Vocês devem me perceber, né? E acontece ainda com a gente muitas vezes, que a primeira maneira, a primeira via de conhecimento nosso é a partir dos sentidos. O tato, olfato, paladar, visão e audição. A gente entra em contato com o mundo a partir dos sentidos. Então, a primeira fonte de conhecimento que nós temos são os dados que vêm pelos sentidos. Se você observar uma criança, por exemplo, ela experimenta as coisas, né, para saber como é que é. Então, você tem lá o neném, ele coloca tudo na boca. Depois, quando começa a andar e a ter maior controle sobre as mãos, começa a pegar as coisas, a bater, coloca no nariz, enfia o dedo na tomada, né? É assim que a gente vai conhecendo. Quando adolescente, né, começa a duvidar do que os pais falam, fazendo justamente o contrário, né, do que os pais e os adultos falam. Enfim, faz aquele monte de coisa errada, né? Mas é experimentando, tá testando, né? Então, tem gente que só acredita no que vê, tem gente que só acredita no que ouve. Então, a nossa primeira fonte de conhecimento são os sentidos. E o Descartes fala assim, ok, beleza, mas será que os sentidos eles são confiáveis para a gente fundamentar a verdade? E aí a resposta do Descartes é não, né? A gente não tem como confiar nos sentidos. A gente não tem como confiar 100% no que a gente vê, no que a gente ouve, no que a gente sente pelo tato, porque os sentidos eles podem ser colocados à prova e os sentidos nos enganam muitas vezes. E aqui eu vou tomar o exemplo, deixa eu até ver se eu acho aqui, aí eu compartilho a tela com vocês, mas esses desenhos assim, ó, esse aqui é legal. Vou compartilhar com vocês essa imagem aqui como exemplo. Abrir imagem. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês.
E aí vocês me dizem o que é que vocês acham. Estão vendo a imagem? Deixa eu ver. Vocês estão vendo a imagem? Essa imagem, ela está parada ou está em movimento? Pode abrir o microfone para falar aí, se vocês quiserem. Essa imagem, ela está parada ou está em movimento? O que vocês têm para me dizer a respeito disso? Como é que vocês percebem essa imagem? Para Maria Alice está em movimento. Para Maria Fernanda, quanto mais próxima ela fica, está em movimento. O Saulo acha que está parada. Se você acha que você não tem certeza, né, Saulo? Então você está em dúvida. Aí ela diz que está em movimento. Né? Essa imagem, na verdade, ela está parada. Né? O desenho está estático. Porém, os nossos olhos veem ela em movimento. Né? É o que a gente chama de ilusão de ótica. Tem alguém aqui no comentário falou, a Luana, né? A Luana falou que é ilusão de ótica, exatamente isso. É uma ilusão. Né? A gente pensa, né? A gente está enganado. Porque uma ilusão é um engano, né? Então, o nosso olho vê a imagem em movimento, mas de fato ela está parada, tá? Então, o Descartes diria: se o meu olho me engana nesta situação, desta imagem, como é que eu posso confiar nos meus olhos para determinar a verdade de outras coisas? Então, é isso que o Descartes fala. Né? Se eu não posso confiar no meu olho uma única vez, em uma situação, como é que eu posso confiar nele absolutamente em todas as outras situações? E isso também acontece para os demais sentidos do corpo, segundo o Descartes. Então, o Descartes fala, né, ele afirma que a gente não pode partir dos dados oriundos dos sentidos, porque os sentidos, eles nos enganam. Muitas vezes nos enganam. E eles me enganando uma única vez, como é que eu posso ter garantia de que o dado que eu recebo agora deles é verdade? Tá? Então, não posso confiar nos sentidos como fonte da verdade. Então, se você gosta de usar aquela frase assim, eu só acredito vendo, o Descartes diria, caraca, né, você está colocando tua fé no lugar errado, porque é melhor você acreditar no que vê e acreditar no que você não vê. Para o Descartes é o mesmo passo de fé, digamos assim. Então o Descartes ele já tira de início os sentidos como sendo fonte da verdade. Aí o Descartes vai então para um segundo passo, né? Ele fala assim, ok, os sentidos eles podem me enganar, porém, né, eu tenho consciência que os meus sentidos me enganam. Show. Então, será que o fato de eu ter essa consciência já seria a consciência essa instância de verdade? Descartes vai dizer, olha, até seria se eu tivesse
se eu tivesse certeza de que eu estou consciente, né? De que aquilo que minha consciência observa e mostra para mim realmente existe. E aí vem o segundo argumento, que é o famoso argumento do sonho, do Descartes, que eu já falei para vocês várias vezes, né? Que é aquele argumento em que ele se pergunta como é possível ter certeza se a gente está realmente acordado, ou se não está dormindo, ou se não está num estado de delírio mental, né? Que são todas reflexões factíveis, né? Já falei para vocês algumas vezes que muitas vezes a gente tem sonhos que acha que está acordado, né? E a gente só percebe que estava dormindo quando acorda. E aí ou fica triste porque o sonho acabou, ou fica contente porque o sonho acabou, dependendo dependendo com o que você estava sonhando, né? Eu semana passada, na sexta-feira, eu tive um daqueles sonhos que eu dei graças a Deus que eu acordei, né? Porque eu estava sonhando com o meu médico que estava brigando comigo. Aí eu estava muito triste, aí eu acordei, aí falei, ai caramba, era um sonho, nossa. Só que a tristeza do sonho continuou, né? Por um bom tempo, enquanto logo depois que eu acordei, né? Mas é isso, quando no sonho me parecia muito real, né? Tanto que eu fiquei triste, eu acordei triste, né? Porque minha consciência interpretou aquele sonho como sendo algo real que estava acontecendo. Então, o Descartes fala que para além dos sentidos nos enganarem, não nos darem uma certeza, a nossa consciência também, né? Ou a consciência de que nós estamos conscientes também não é segura, né? E aí, enfim, tem vários filmes que brincam com essa ideia, né? Tem lá o Inception, né? O filme com o Leonardo DiCaprio, onde as pessoas invadem os sonhos de outras pessoas para implantar uma ideia, né? Então é uma consciência invadindo outra consciência. Tem o Matrix, né? Também tem uma brincadeira com essa ideia. O Matrix são pessoas que estão dormindo sempre, né? E a maneira que as máquinas se utilizam para manter aquelas pessoas vivas, já que é preciso haver como é que diz na medicina? É vida mental, digamos assim, né? É preciso que o cérebro funcione. Então, as máquinas elas fazem com que a nossa consciência viva a partir de um programa de computador, né? Que é o Matrix. Mas na verdade as pessoas todas estão dormindo, né? Tem aquela cena clássica do Neo sendo libertado, né? Enfim, do lugar lá. Também outro filme, eu assisti um filme muito interessante, assim, um filme ruizinho, mas interessante. Esses dias é Ghost Histories, né? Que é a história de um cara que investiga eventos paranormais e aí ele, enfim, vai investigando, né, os eventos paranormais e aí no final de tudo ele descobre que na verdade ele tem uma doença chamada síndrome do encarceramento, que é uma doença onde o teu corpo fica todo paralisado, mas você fica consciente. Você não tem o teu corpo simplesmente para de funcionar. E você fica preso dentro de si mesmo. Por isso que o nome é síndrome do encarceramento, porque você fica conscientemente preso dentro de você. Você fica acordado, você não consegue nem piscar o olho, né? E aí no final de tudo do filme é isso, né? Na verdade o cara
as histórias de terror, na verdade, eram histórias que a consciência dele criava a partir do que acontecia no pequeno, né, na pequena no pequeno horizonte de visão que ele tinha, né? Porque ele ficava deitado na cama, olhando para cima. Então ele ouvia as vozes do médico, dos enfermeiros e via um pouquinho, né, do rosto das pessoas quando elas se aproximavam dele. Assim. Então, na verdade, todas as histórias eram histórias que a consciência dele criava a partir dos poucos, dos raríssimos dados de mundo que ele tinha, né? Então é isso. Enfim, como saber se a gente está acordado ou não? E aí você pode dizer, pelos sentidos, né? Eu belisco, o Descartes vai dizer, mas a gente já colocou os sentidos em dúvida no primeiro argumento. Como é que você pode usar os sentidos como argumento para dizer que você está acordado se a gente já mostrou que os sentidos não são seguros para afirmar alguma coisa? Né? Vocês vejam como as coisas vão se encadeando, né? Bom, então os sentidos não são um lugar seguro, nem a consciência. É uma ideia segura para afirmar a verdade. Então Descartes vai para terceiro terceiro lugar, assim, que é a matemática. Então Descartes vai dizer, bom, ok, os sentidos me enganam, a, a, a consciência me engana, porém as ciências matemáticas, elas sempre têm ideias que são sempre as mesmas, digamos assim, né? Elas independem dos sentidos, elas independem da consciência, e para qualquer pessoa que se debruce sobre as ciências da matemática, as conclusões sempre serão as mesmas. 2 mais 2 vai ser sempre 4, 3 vezes 5 sempre vai ser 15, essas coisas todas, né? O Descartes fala, bom, então a matemática é a ciência sobre da onde vem as verdades, né? Lá, como já dizia o Pitágoras. Aí o Descartes ele faz uma reflexão que é interessante, que ele fala assim, mas espera aí, ok, na minha cabeça a matemática ela é verdadeira, né? E ela independe dos sentidos, ela independe da consciência, da certeza da minha consciência. Mas vai que existe um Deus enganador, um gênio maligno, que me engana a respeito da matemática. Ele faz eu pensar que 2 mais 2 é 4, quando na verdade 2 mais 2 é 7. E aí esse gênio maligno, ele faz com que eu pense as coisas erradas, porque ele gosta de ficar rindo de mim. Né? Por isso que o nome é Deus enganador, gênio maligno. Né? Assim, e se Deus fosse brasileiro, né? Faria muito sentido esse argumento de Descartes, que se ele fosse brasileiro, ele zoaria, né? O brasileiro adora uma zoeira, então se Deus fosse brasileiro, ele zoaria. Então esse é o famoso argumento do Deus enganador, né? Tipo assim, bom, pode ser que eu veja as coisas, eu pense as coisas, só que tudo aquilo que eu vejo e aquilo que eu penso, na verdade, são todas pegadinhas porque Deus está me enganando, tá? Deus tá de zoeira comigo, né? E, enfim, no caso ele fala é uma hipótese, né? Não, ele não fala do Deus cristão. A hipótese de que existe um ser que está enganando a gente. E tem prazer em enganar a gente. Ele gosta, ele ri, né? Disso que ele faz. Né? A alegria dele está na desgraça nossa, digamos assim. Né? Esse é o argumento do Deus enganador. Né? Então,
para além das minhas faculdades naturais não serem seguras para afirmar a verdade acerca de alguma coisa, ainda por cima, eu devo considerar que existe um ser... Inseguro é o que é menino de inseguro. O Google Assistente, ele sempre se intromete na aula. Então, para além do problema da minha consciência, dos meus sentidos, eu ainda devo considerar que existe alguém que esteja me enganando. Tá? Enfim, o que resta no final das contas? Né? Existe alguma verdade que a gente possa afirmar? Existe alguma coisa sobre a qual não possa haver dúvida alguma? O Descartes fala, sim, existe. Existe uma coisa da qual eu não tenho como duvidar de jeito nenhum, que é a verdade acerca da minha existência. A verdade de que eu existo. E não eu existo enquanto corpo, mas eu existo enquanto uma coisa pensante, que o Descartes vai chamar de res cogitam, né, em latim. Res é coisa, né, e cogitam é pensamento. Então, eu sou uma coisa pensante. Eu sou algo pensante. E por que é que eu não posso duvidar disso? Bom, primeiro que, para eu duvidar de que eu exista, eu preciso pensar. O pensamento só é possível, a dúvida só é possível se eu penso. E para eu pensar, eu preciso existir. Porque se eu não existisse, como é que eu pensaria? Então, enquanto eu penso, eu já estou demonstrando que eu existo. Aí você pode dizer, mas você pode estar sonhando que está pensando. Bom, mas para sonhar, eu preciso existir. Eu só sonho se eu existo. Eu só duvido que eu existo porque eu existo. Certo? Então, toda vez que eu tento colocar à prova a minha existência, eu já provo que eu existo. Aí você pode dizer assim, mas pode existir um Deus enganador que está te enganando a respeito de você existir. Bom, mas o Deus enganador só pode me enganar se eu existir. Porque se eu não existir, como é que ele vai me enganar? Então, todas as dúvidas que eu tento colocar a respeito da minha existência só demonstram que eu existo. Toda vez que eu tento duvidar da minha existência, eu provo para mim mesmo que eu existo. Mas que eu existo enquanto uma coisa pensante, não necessariamente como corpo, né? Um pensamento, tá? Aí você pode dizer assim, mas e se eu for apenas o pensamento de alguém? Bom, se você for o pensamento de alguém, você só pode pensar que você é o pensamento de alguém se você existe. Você pode duvidar se esse outro alguém existe, mas duvidar que você exista não dá. Porque para você se questionar a respeito de ser ou não pensamento de alguém, você tem que existir. Então, tá vendo? Tudo leva a considerar que, sim, eu existo. Então, aí vem a famosa frase do Descartes, penso, logo existo. Se eu penso, é porque eu existo. Esse é o mote do Descartes. Né? O fato de pensar demonstra que eu existo. O fato de duvidar demonstra que eu existo. Então não é possível duvidar da minha existência, porque toda vez que eu tento duvidar da minha existência, eu provo para mim mesmo que eu existo. Eu vou pegar essa ideia cartesiana.
Então, essa é a primeira verdade, né? E a partir dessa primeira verdade, então eu vou construir ou eu vou fundamentar todas as outras. Então, agora, todas as verdades que eu alcançar, elas serão verdadeiras porque elas estão ligadas a essa primeira verdade de que eu existo. Tá? Então, beleza. O Descartes provou que ele existe. Essa verdade é indubitável. Ok. Então, o Descartes vai começar a provar as outras coisas agora. As outras coisas também são verdadeiras. Ele fala assim: show, eu existo, beleza. Eu tenho alguns pensamentos que não se referem a mim. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia, a ideia de perfeição. Eu concebo a ideia do perfeito. Mas de onde é que veio essa ideia do perfeito? Como é que eu cheguei a essa conclusão sobre o perfeito, sobre a perfeição? Porque eu não sou perfeito. Não sou perfeito porque eu me engano. Eu me engano a respeito das coisas. Então, eu não posso ser considerado perfeito porque, né, eu erro. Eu não conheço nenhum outro objeto, além de mim, que seja perfeito. Eu não tenho certeza nem se o mundo existe, não tenho certeza se as pessoas existem. Então, e mesmo aquilo que eu conheço, né, que eu imagino que exista, ainda assim não é perfeito. Né? O mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, as situações não são perfeitas. Então, de onde é que veio essa ideia de perfeição? O Descartes fala assim, bom, para eu ter essa ideia de perfeição, alguma coisa perfeita, né? Alguma coisa perfeita colocou essa ideia em mim. E aí aqui o Descartes ele vai usar a ideia do Santo Anselmo. Né? Lembra que o Santo Anselmo falava assim, que Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Então Deus é a maior ideia ou a ideia mais perfeita que a gente pode ter. Então aquela ideia mais perfeita que a gente tem, essa ideia equivale a Deus. Só que isso não é apenas uma ideia, porque para Deus ser a maior coisa de todas que nós conseguimos pensar, não pode ser apenas um pensamento, mas tem que ter existência também. Então Deus não é só uma ideia perfeita, porque se ele fosse só uma ideia, faltaria uma qualidade, que é a qualidade da existência. E se faltar uma qualidade, não é perfeito. Então Descartes aplica a mesma coisa. Eu penso em algo que é perfeito. Eu não conheço nada que é perfeito. Mas, se eu tenho a ideia do perfeito, essa ideia só é perfeita se existir. Se existir algo perfeito. Porque se esse algo perfeito não existisse, não seria perfeito. Porque não existiria. Né? É igual unicórnios. Nossa, unicórnios são perfeitos, né? São dóceis, são gentis, eles voam. Quando eles voam, fica um rastro de arco-íris. Né? Nossa, são tudo de bom. Mas os unicórnios têm um problema. Eles não existem. Olha só, poxa vida, né? Eles são lindos, são fofos, são meigos, deixam um rastro de arco-íris por onde passam, mas eles têm um defeito, eles não existem. Então, o Descartes é a mesma coisa. Essa noção de perfeito não pode ser apenas uma ideia, porque se fosse apenas uma ideia não seria perfeito. Então Descartes fala assim, bom, se é perfeito, existe. E essa coisa perfeita colocou em mim essa ideia de perfeição. Então ele prova que Deus existe. Né? Ele vai chamar essa ideia de perfeição, é Deus, patati patatá, blá 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 blá. Fala assim, ó, beleza, então agora eu sei que Deus não é um Deus enganador. Porque ele é perfeito. Se ele é perfeito, ele não pode me enganar. Porque se ele me enganasse,
Ele não seria perfeito, porque do perfeito não sai nada de ruim. Do perfeito só sai coisa boa. Então, se Deus é perfeito, ele não me engana a respeito da matemática. Ele não criou ele não permite que eu chegue a conclusões que não sejam verdadeiras, digamos assim, né? Eu posso me enganar, mas, né, eu não posso duvidar de que eu também posso chegar à verdade se usar o método correto. Então eu posso confiar na matemática, porque eu posso confiar em Deus. E eu posso confiar em Deus porque eu sei que Ele existe, porque eu sei que eu existo. Então, a matemática existe porque está ligada à ideia de que Deus existe, que está ligado à ideia de que eu existo. Então, a matemática por si só não é verdadeira, mas quando ligada à verdade da minha existência, ela é verdadeira. A ideia de Deus sozinha não é verdadeira, no sentido de que não é possível afirmá-la. A ideia de Deus sozinha é uma ideia duvidosa, mas quando ligada à ideia da minha existência, então ela se mostra verdadeira. E eu também posso confiar, então, no mundo exterior, nas pessoas, na natureza, no mundo que eu vejo pelos sentidos, né? Que eu conheço pelos sentidos, ainda que eu possa conhecer de modo equivocado. Por que é que eu posso ter certeza de que o mundo existe? Bom, porque se Deus é perfeito, ele não me dotaria de um corpo que me enganasse ao extremo de conhecer tudo de modo bastante equivocado. Então, naquela imagem que eu mostrei para vocês, da ilusão de ótica, eu sei que aquela imagem pode estar me enganando, mas eu sei que aquela imagem está ali. Se ela se movimenta ou não, é uma outra coisa, mas eu sei que aquela imagem está ali, porque o meu olho está vendo alguma coisa. Então, eu posso confiar que meu olho está vendo alguma coisa, porque Deus não me daria um olho que enxergasse coisas onde não existem. Ainda que aconteça, né? Mas aí a gente é doente, né? São doenças da mente, digamos assim. Então eu posso acreditar que existe um mundo fora da minha mente, porque eu sei que eu tenho um corpo que foi dado por Deus, e eu sei que esse corpo existe, porque eu sei que Deus existe, e eu sei que Deus existe porque eu sei que eu existo. Então isso a gente chama de argumento dedutivo. De uma verdade, o Descartes deduz todas as outras. Então, Deus existe, a matemática existe, o meu corpo existe, o mundo exterior existe, porque eu sei que eu existo. Está tudo ligado a essa primeira ideia. Tá? Então, como a demonstração da verdade ela é racional, então o Descartes é chamado de racionalista. Tá? Por quê? Porque toda verdade ela é fundamentada num cálculo racional, numa reflexão da razão. O Descartes não usa os sentidos, o Descartes não usa a fé. Não, o Descartes ele usa apenas os dados da razão para demonstrar as coisas. Então, o Descartes não acredita que o mundo existe porque ele vê. O Descartes acredita que ele existe porque a razão dele demonstrou que, por o conhecimento do mundo ser uma extensão do conhecimento da minha existência, então o mundo existe. É um cálculo racional. Saulo fala aqui: se penso, logo existo. Como saberei se uma pessoa que eu conheço existe, se eu não sei se ela pensa? Então, na verdade, você não sabe se aquela pessoa existe. Certeza absoluta, você
Não tem, né? Agora, você pode acreditar que as pessoas existem porque você é dotado de um corpo que foi dado por Deus e Deus não daria a você um corpo que te engana a todo momento a respeito das outras pessoas, da existência das outras pessoas ou da existência do mundo, tá? Mas veja, a ideia do pensamento é só uma demonstração para você mesmo, Saulo, né? Porque realmente não tem como a gente demonstrar que as outras pessoas existem. Porque se o pensamento fosse o critério para determinar a existência ou não de alguma coisa, a natureza não existiria. As árvores não pensam, né? As pedras não pensam, a água não pensa. Então, o pensamento é o critério, é o dado fundamental para falar da minha existência. Veja, o que o Descartes está tentando demonstrar aqui não é a existência das coisas. O que o Descartes está tentando demonstrar é uma verdade absoluta. Então, a verdade de que eu existo, ela é absoluta, não dá para duvidar dela. Então, a partir dessa verdade, que eu vou encontrar outras. Essa é a ideia do Descartes. O Descartes não está preocupado em provar que as coisas existem. O Descartes está preocupado em encontrar uma verdade absoluta. E a partir dessa verdade absoluta, ele vai então deduzir outras verdades. Então, se você consegue conectar a existência da outra pessoa à verdade de que você existe, então a existência da outra pessoa ela é real, é verdadeira. É isso que o Descartes está falando. Tá? Então, o Descartes não está tentando demonstrar a existência. O Descartes está tentando demonstrar a verdade das coisas. Certo? É isso que o Descartes, a realidade das coisas. É isso que o Descartes está tentando fazer. Tá? Porque, como eu disse, se o critério da existência fosse o pensamento, existiriam só coisas pensantes existindo, né? E aí, quando fala-se de pensamento, o Descartes está falando só do pensamento racional, tá? Porque o Descartes ele considera que os animais eles não têm alma. Os animais são apenas corpos vazios, máquinas. O Descartes ele olha o restante da natureza como máquina. Não tem algo pensante. Somente os humanos têm pensamento. O restante da natureza não tem pensamento. Então, se o pensamento fosse critério determinante para a existência, nada existiria. Somente nós, humanos. E alguns de nós, né? Porque dá para duvidar também se algumas pessoas que a gente conhece pensam, né? Parece que pensam, mas a gente fica meio na dúvida às vezes, né? Deu para entender? Então Descartes está tentando demonstrar uma verdade absoluta. Esse é o objetivo principal. Tá? E tudo que se ligar a essa verdade absoluta, então é real, é verdadeiro. Tá? Ficou confuso? Se ficou confuso, vocês entenderam, né? Se vocês acham que entenderam, então vocês não entenderam. Mais ou menos essa a ideia. Se vocês ficaram, se deu, se bugou a cabeça, então tá ok. É por aí mesmo, tá? Agora se você fala assim, caraca, entendi tudo, então tem que começar tudo de novo porque vocês não entenderam direito, né? Tá? Brincadeira. Mas é isso. Semana que vem eu vou falar do contrário do racionalismo, que é o empirismo. O empirismo ele já defende que o conhecimento ele é dos sentidos. O conhecimento seguro ele é oriundo dos sentidos. E eu não posso ter certeza do conhecimento se eu não posso ligar o que eu sei a algo que eu percebo com os sentidos. É o empirismo. É o contrário do racionalismo, né? Aí a gente fala um pouquinho, então, do outro lado.
né, que defende os sentidos. Tá bem? Qualquer coisa vocês me escrevam e sigamos nos cuidando. Tchau, tchau.